Ezequiel 37 é o nosso texto hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel 37. Pode ficar sentado mesmo, não precisa levantar, pode ficar à vontade. Compartilhe a Bíblia aberta aí com seu irmão, com a sua irmã. Deus tem uma palavra especial para nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Ezequiel capítulo 37. Um texto aí bastante conhecido, né? Mas que o Senhor hoje vai trazer, com certeza, uma palavra especial aos nossos corações. Ezequiel, capítulo 37. A visão do vale dos ossos secos. Amém? Da mesma forma que o celular às vezes atrapalha, o irmão, esse irmão que é uma bênção que está do seu lado, de vez em quando também ele atrapalha. Aí você fala assim, irmão, eu quero que você seja bênção na minha vida e que não me atrapalhe. Fala para ele aí em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você seja uma bênção na minha vida. Não me atrapalhe. Eu quero ouvir o Espírito de Deus falar. Amém? Você veio aqui para ouvir o Espírito Santo de Deus falar. Ele está presente neste lugar. Porque Jesus deixou ele para estar conosco. Ele está conosco, ele está dentro de você, ele está dentro de mim. E ele que vai falar nessa noite em nome de Jesus Cristo. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém? Glória a Deus. Nós vemos a ação de Deus aqui. Às vezes nós pedimos Deus, Deus usa a minha vida. Deus me usa. Deus fala comigo. Deus me dá visão, me dá revelação. Eu quero falar para você que tem buscado o dom de visão, ou que você tem o dom de visão, é um dos mais complexos dons que tem, é o dom de visão. Porque esse dom de visão, ele traz medo. Todas as vezes que o anjo aparecia para o homem, todas as vezes que Deus se revelava ao homem, a primeira coisa que ele falava para o homem era o quê? Não temas. Não precisa ficar com medo. Não tenha medo. Porque tem certas coisas que nos assustam. E esse texto é um deles. O profeta Ezequiel, ele estava lá de boa. Estava lá vivendo na vida dele. Eu não sei o que ele estava fazendo no dia a dia, mas ele estava tranquilo como profeta. E uma das missões oficiais do profeta é revelar Deus ao povo. É entregar a presença de Deus e passar a presença de Deus ao povo. É o ofício principal do profeta. E Ezequiel era um profeta. O Espírito de Deus pega Ezequiel. E leva Ezequiel para onde? Leva Ezequiel para uma fazenda? Leva Ezequiel para um clube? Leva Ezequiel para um hotel fazenda? Leva Ezequiel para o meio da família? Não. Leva ele para um lugar pior do que cemitério. Um vale de destruição completo. Mas ele coloca ali 5 coisas, ali 5 ações. Ele veio, ele deixou o profeta ali, ele fez o profeta andar. Depois disso, ele perguntou ao profeta, e só depois é que ele disse ao profeta o que tinha que fazer. A vida do profeta não é fácil. A vida que você às vezes está tentando levar e colocando para levar diante de Deus, para representar Deus, para levar Deus ao povo, para levar Deus às pessoas, não é fácil. E às vezes nós temos que passar lutas e passar dificuldades. Primeiramente o Senhor veio sobre o profeta. Ele não veio embaixo do profeta, ele não veio sob, ele veio por cima do profeta. Ele veio sobre ele e se revelou a ele. Olha, você está buscando alguma bênção, profeta? Você está orando ali pelo seu povo? Você está orando pela sua casa? Você está orando pela sua cidade? Então eis que estou vindo sobre você. Aí o profeta já ficou tremendo.
Aqui ele não diz, mas eu poderia colocar essa palavra. Não tema. Não tema, Ezequiel. Eu não vim para falar que você é culpado. Eu não vim para falar que você vai morrer. Eu não vim para fazer nada disso. Mas eu vim para te mostrar a situação do que está acontecendo dentro da sua casa, profeta. Aí o Espírito Santo ele vem falar para todos nós, que também somos representantes e somos profetas. Porque a nossa missão é levar Deus e passar Deus, a imagem de Deus para o povo. Então nos colocamos como profetas. O Espírito Santo ele vem hoje, nesta noite, para falar sobre a condição da sua casa. A condição da sua vida e da sua existência. Daqueles que você está orando por eles. Seja na sua casa, na sua família, no seu emprego, em qualquer lugar. Ele veio sobre você. Mas eu quero falar para você, não temas. Porque o Espírito Santo não veio falar nessa noite que você é culpado de alguma coisa. Mas ele veio te ensinar como é que você deve proceder nessas coisas. E o Espírito Santo de Deus, ele começa, e ele traz, e ele levou o profeta. E ele leva o profeta em espírito para aquele lugar de destruição. E o Espírito Santo que está nesse lugar, ele está fazendo a mesma coisa com você agora. E ele está pegando você agora e está levando você ao vale de destruição. Aonde é que está sendo destruído? Aonde que está sendo destruído? Aonde que tem destruição? É na sua casa? O Espírito de Deus está te levando para lá agora e você está olhando agora e vendo a sua família. É no seu emprego? É na sua cidade? É no seu bairro? É na sua vizinhança? É no seu vizinho? É aonde que é? Na sua parentela? O Espírito Santo de Deus está te levando lá agora. E com os olhos da fé você está vendo e contemplando a situação. Sabe aquela situação que você está passando com problema, com dificuldade? O Espírito Santo está te fazendo lembrar ela agora, porque é o seu vale de destruição. É aonde você tem que ir. Você não tem que ir para o altar, e nem para o monte, nem para banquete com o Senhor. Você tem que ir para o vale de destruição para ver a real situação do seu povo. E é lá que o Espírito Santo está te levando agora. O Espírito Santo está dizendo para você, olha só a destruição que está dentro da sua casa e você não está nem aí. Olha só a destruição que está no seu ministério e você não está nem aí. Olha só a destruição que está no seu bairro, na sua cidade, mas você não está prestando atenção no que está acontecendo. O Espírito Santo está te pegando agora e te levando agora e falando com você, ei profeta, acorda, está na hora de você acordar. Olha, começa a ver, começa a olhar agora esse vale de destruição. Está vendo isso aí? Isso é sua casa, profeta. Isso é sua vida, profeta. Isso é o que você está vivendo, profeta. Aí o Espírito Santo de Deus faz mais. Ele leva você. E quando ele leva você, sabe o que ele faz? Ele te deixa lá. Você pensou que você pensou que o Espírito Santo, que Deus ia te tirar desse vale? Deus não vai tirar você de lá, Deus vai deixar você lá. Porque é lá que você tem que trabalhar. É no meio da destruição, não é fora, porque o serviço maior está ali naquele meio. O profeta o Espírito Santo, o Espírito Santo vai te deixar lá. O Espírito Santo está te deixando agora no meio da destruição, no meio do deserto, porque é lá que ele quer falar com você. Você tem que gemer a dor daqueles que são seus. Você tem que gemer a dor dos seus filhos. Você tem que gemer a dor dos seus pais. Você tem que gemer a dor do seu marido, a dor da sua esposa. Você tem que gemer por eles. É você, profeta. E uma das situações que além de profeta nós somos sacerdotes. O profeta representa Deus para o povo. E o sacerdote representa o povo diante de Deus. Tem gente na sua casa que está destruído, que não tem representatividade perante Deus, que não pode nem chegar a Deus e nem sabe como chegar a Deus. Então quem é que tem que chegar de Deus diante de Deus por ele? É você, sacerdote. É você chegar lá diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui gemendo a dor do meu pai, gemendo a dor da minha mãe, gemendo a dor dos meus filhos, gemendo a dor da minha parentela, gemendo a dor do meu marido, da minha esposa. Eu estou aqui gemendo por eles. O Espírito de Deus levou Agar para o meio do deserto. E lá ela estava com o filho. E diz a palavra do Senhor que ela deixa o filho debaixo de um arbusto para morrer. E ela se retira a distância de um tiro de arco. E lá naquela distância de um tiro de arco, ela começa, quando ela senta lá, eu hoje não sei, ela começa a chorar. Ela começa a gemer a dor do filho. Mães que estão aqui, eu quero falar uma palavra para você. Nós temos culto ali na igreja toda quarta-feira com o ministério Mães de Joelho, Filhos de Pé. Nós temos orações nas sextas-feiras. Nós temos oração todos os dias da semana às 7 horas da manhã, aonde existem mulheres ali que estão gemendo a dor do filho. E é isso que você tem que fazer. Se você quer o seu filho salvo, se você quer alguém salvo da sua família, tem que gemer a dor dele.
O seu filho, mãe, ele é seu sangue. O seu filho é o seu caráter. O seu filho carrega a sua pele. O seu filho carrega a sua personalidade. O seu filho foi gerado de você. Quando você geme por ele, é a mesma coisa que o anjo de Deus olha, é a mesma coisa de Deus olhar, é a mesma coisa do Espírito Santo de Deus olhar e dizer assim: eu estou escutando o seu gemido, ó filho. Quando você chora por um filho, é a mesma coisa do seu filho chorar. Quando você chora por alguém, é a mesma coisa do seu filho. Quando você chora pelo seu marido, é a mesma coisa. Porque diz a palavra lá de Deus em Gênesis, que quando você se une ao seu marido, os dois são uma só carne. Então, quando você chora pelo seu marido, é a mesma coisa do seu marido estar chorando no altar. E o anjo do Senhor aparece para Agar e diz para ela: não temas, não chores, porque eu ouvi o clamor, o choro do seu filho. Quem estava chorando era ela. Mas o anjo deixa bem claro: é a mesma coisa que o seu filho está chorando. E não temas, porque ele não vai morrer nem você. E eu vou fazer dele também uma grande nação e vou abençoar a vida dele também. Porque aquela mulher gemeu. Ela chorou. Ela estava no deserto. Se você quer vitória na sua vida, clame ao Senhor todos os dias de manhã: Senhor, me leva para o deserto e me deixa lá. Porque lá eu vou buscar o Senhor, lá eu vou adorar o Senhor, lá eu vou ter as minhas vitórias, lá eu vou clamar, lá eu vou adorar, lá eu vou crescer. Todo deserto é símbolo de crescimento para o cristão. Se você quer crescer espiritualmente, vai para o deserto. Sai do oásis, sai do comodismo, sai da água fresca e da grama verde e vai para o deserto. Pede Deus para te levar. E Deus fala assim: você me pediu para te trazer? Então agora eu vou deixar você aqui, estou indo, tchau, fui. O Espírito Santo deixou ele para que ele visse a real situação do povo, para que ele sentisse o que aquele povo estava sentindo. E não era povo, eram ossos, completamente despedaçados, e cada um para um lado, cada pedaço pequeno para um lado. Não tinha formato nenhum, não tinha nada. E eram muito numerosos, e estavam sequíssimos. Então, Deus perguntou. Aí entra a ação de Deus perguntando para o homem. E eu quero falar para você que pergunta que Deus pergunta, ele tem resposta. Toda pergunta que Deus faz, ele sabe a resposta. Mas o que ele quer saber é que se você sabe a resposta, ele quer te dar a chance de crescer e conhecer a vontade dele na pergunta que ele faz. Quando Deus pergunta para ele: filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? Ele já sabia que podia, mas ele pergunta para o homem para saber a capacidade do homem. E o Espírito Santo de Deus pergunta para você: filho do homem, filha do homem, filho do homem, acaso ainda tem jeito para o seu marido? Por um acaso ainda tem jeito para o seu filho? Por um acaso ainda tem jeito para sua filha? Por um acaso ainda tem jeito para sua esposa? Por um acaso ainda tem jeito para a sua parentela? Por um acaso ainda tem jeito para você mesmo? Deus sabe a resposta. Mas Ele quer que você descubra e chegue ao ponto de responder isso para Ele. Aonde está a sua fé? Porque se você falar que não tem jeito, então acabou. Se você falar que está difícil, está impossível, então é sua resposta. Mas se você falar assim: Senhor, tu sabes, porque se o Senhor quiser, vai acontecer. O que o Senhor falar, vai acontecer. Meu Deus, eu creio. Você tem que crer. Você tem que dizer, você tem que falar, você tem que colocar diante de Deus a sua situação de fé e dizer para Ele: Senhor, o profeta Ezequiel disse que tu sabes todas as coisas. E eu também sei que o Senhor sabe todas as coisas. E eu sei que tem jeito sim. Porque para o Senhor nada é impossível. Nada. Quando todos os recursos humanos acabam, entra a ação de Deus. E para Deus não tem nada impossível. Pau que nasce torto, para Deus ele tem conserto sim. Para o homem não tem, mas para Deus tem. E ele disse ainda que a árvore esteja caída, somente com o cheiro das águas ela brotará e ficará de pé novamente. Só com o cheiro. Então ele pergunta para o homem. E o homem responde: tu sabes. E ele olha para o homem ali e fala assim: é, profeta, eu sei? Então tá bom, eu vou dizer o que eu sei.
Eu vou dizer que você é profeta. Eu vou dizer que todos os dias você levanta a mão e diz, eu sou um adorador. Todos os dias você levanta a mão e bate no peito com orgulho, eu sou filho de um Deus vivo. Não é? É. Então profetiza. Porque está na sua condição, está na sua boca. A vitória e a chave para a vitória da sua família, do seu ministério, da sua parentela, está na sua boca. Amém. Profetiza. Amém. Profetiza. Começa a profetizar. Tem jeito sim, vai ser vencedor sim, vai ser o melhor marido do mundo, vai ser a melhor esposa do mundo, vão ser os melhores filhos do mundo, vai ser para mim sim, para essa cidade, vai ser bênção, vai ser contado entre os abençoados, vai ser contado entre os grandes, vai ser contado entre as nações. Você tem que profetizar, profetiza estes ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E por que a palavra, irmão? Porque a palavra é vida, porque a palavra produz vida, a palavra é o verbo, ela é a vida, ela é que trouxe para nós. O Senhor Jesus, ele falou assim, eu estou indo, mas não vos deixarei órfãos, eu vou deixar o Espírito Consolador, o Espírito de vida, o Espírito da verdade, o Espírito que traz vida. A palavra é vida, você tem que ouvir a palavra, tem que ler a palavra, tem que mergulhar na palavra, tem que estudar a palavra, tem que entender o que a palavra está dizendo, para você dizer para os seus filhos, para você dizer para o seu marido, para você dizer para a sua esposa, para você dizer dentro da sua casa, assentado na mesa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, como diz o livro de Deuteronômio. Você tem que profetizar. Tem que profetizar. E profetiza aos ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos, que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Lá em Gênesis, quando o homem estava sendo feito do pó da terra, logo depois de ter feito o homem do barro e deu a ele um corpo, ele assoprou no nariz dele. E aquele espírito foi vida. E diz a palavra do Senhor que aquele homem se tornou alma vivente. E aquele profeta começa a profetizar. E aqueles ossos começam a balançar, a tilintar, a fazer barulho, a um tocar no outro e bater no outro, e batendo e tocando um no outro. Aquele profeta, imagino eu, que deve ter ficado atemorizado. O que está acontecendo? Está acontecendo que a sua palavra tem poder. Estava tudo morto, mas está começando a um barulhinho aí, ó. Olha esse barulhinho que está começando. É o começo, é o início do mover de Deus. Amém. E aqueles ossos começaram a tilintar. E aqueles ossos começaram a procurar cada um seu par. E começou a juntar osso com osso certinho. E o profeta olhou. E ele viu só esqueleto. Aquele monte de caveirinha. E começou a crescer tendões. Já viu ferida aberta? Geraldo já viu demais, né, Geraldo? Ferida aberta é muito feio, não é para qualquer um que dá conta de ver. E quando essa pele rasga e fica carne, e depois você vê que é tanto de tendões e músculos e liguinhas passando de um lado para o outro, e o osso, tem gente que desmaia. Aquele profeta estava vendo só tendões. Tendões ligando osso com osso. É a força que Deus está começando a colocar para que os ossos fiquem firmes. E ele começa a ver aqueles tendões. E Deus falou assim, você está satisfeito? Está satisfeito com o osso juntando um osso no outro? Não. Só osso, só esqueleto. Então profetiza. E ele profetizou e viu tendões. E o Espírito de Deus pergunta para ele, agora você está satisfeito? Não, ainda não. Só estou vendo esqueleto com tendões. Então profetiza. Aí a Bíblia diz assim que veio e começou a vir pele sobre elas. E veio pele. E com certeza também veio carne sobre aqueles tendões. E quando ele olhou, sabe o que tinha lá? Corpos mortos, caídos. Defunto. Era esqueleto, agora era defunto. E sabe o que é um corpo caído? Um corpo morto? Ele tem aparência de corpo,
Mas ele não está vivo, ele está morto. Sabe o que muitas pessoas estão acontecendo dentro da sua casa, da sua igreja, do seu ministério, da sua vida? É que você está achando que está tudo bem, perfeito demais. Mas Jesus, o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, manda dizer para você, não se contente com isso. Porque isso é só aparência. Está morto. Está tudo morto dentro da sua casa. Está tudo morto no meio de sua família. Só tem aparência de vida. É aparência de corpo, mas não é corpo, é defunto. Não é corpo normal, cheio de vida, é defunto. Você não tem que se contentar com isso. Você não tem que se contentar com essas coisas, porque é só aparência. Sabe o que eu considero aparência? É aquela aparência que você chega no culto e louva a Deus e glorifica ao Senhor, e bendiga o nome do Senhor, e chora na presença de Deus, e saindo da igreja você começa a falar palavrão, e começa a brigar, e começa a xingar. Isso é aparência. Aquele culto que você chora e glorifica ao Senhor, mas quando vem alguma situação difícil na sua vida, você fala assim, não tem jeito. Mas quando você vai dar conselho para os outros, tem jeito, mas para você não tem. Aparência. Está morto. Está precisando de reviver. Aí é que entra o avivamento. Aí é que entra a presença do Espírito Santo de Deus. Aí é que entra o renovo. O Espírito Santo de Deus pergunta para você, meu querido, minha querida, você está aqui? Olha tudo que está acontecendo dentro da sua casa. Olha tudo que está acontecendo com você e com a sua família. O Espírito Santo de Deus fala contigo, não sou eu. O Espírito Santo de Deus olha para você e fala assim, olha para mim. Olha para mim. É o Espírito Santo de Deus que está pedindo. Olha para ele. Olha para mim. Olha para mim. Que o Espírito Santo de Deus olha dentro dos seus olhos e pergunta, você está satisfeito? Está bom do jeito que está. Meu querido, se está bom do jeito que está, você começa a glorificar a Deus do jeito que você está, onde você estiver agora. Mas se não está bom, o Espírito Santo de Deus te fala algo mais. Profetiza, continue profetizando. Continue profetizando. Porque está ruim demais, Senhor. Está muito ruim do jeito que está. Profetiza ao Espírito Santo, ó Filho do Homem. Profetiza ao Espírito Santo. Não é Jesus que está dentro de você, não. É o Espírito Santo. Na pessoa do Pai e do Filho de Jesus, mas é o Espírito Santo. Então profetiza ao Espírito Santo que está dentro de você. Espírito Santo, produz vida em mim. Produz vida dentro da minha casa. Produz vida dentro da minha família. Produz vida no meu ministério. Produz vida no meu filho. Ele está morto. Ele tem aparência de vivo, mas ele está morto. Profetiza. Espírito Santo, a minha filha tem aparência de viva, mas está morta. O meu marido tem aparência de vivo, mas está morto. A minha esposa tem aparência de vida, mas ela está morta. O Espírito Santo, o Senhor é o autor da vida. Produz vida no coração dela. Você tem que profetizar, profeta. O Espírito Santo de Deus está chamando você para profetizar. Não entrega para o diabo, não. Tem jeito sim. Deus manda te dizer que tem jeito. A chave está em você. A chave está na sua fé. Profetiza. Profetiza vida. Quantas vezes você tem profetizado morte e destruição com as suas palavras? Mesmo sem querer, mas você está lá profetizando que não tem jeito. Quantas vezes você entrou dentro do seu quarto e falou e desejou a morte do filho ou da filha porque você acha que não tem mais jeito? Quantas vezes você entrou diante de Deus para pedir a morte do marido, da esposa, porque você acha que não tem jeito? O Espírito Santo diz, ainda que esteja morto, viverá. Profetiza. Profetiza, profeta. E o profeta aqui, ele profetizou. E ele diz, assim diz o Senhor. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E diz a palavra do Senhor, profetizei
como me ordenou o Espírito, como me ordenou o Senhor, eu profetizei. E quando eu profetizei, o Espírito de Deus entrou neles. Oh, aleluia! E viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Quando você profetiza, acontece alguma coisa, profeta. Quando você profetiza, você fala, é assim que eu queria você. É nessa condição que eu queria você. E o Espírito Santo de Deus manda eu assoprar sobre vocês nesta noite, para que vocês vivam, para que vocês acordem, para que vocês tomem uma posição de profeta e vocês continuem assoprando sobre a sua família, continuem assoprando. Assopra a palavra e o Espírito Santo vai soprar a vida. Dize aos mortos da sua casa, eu profetizo que o Espírito Santo esteja dentro de você. Que eu profetizo que o Espírito Santo entre e que te viva, e que te faça viver e que te coloque de pé. Meu querido, a responsabilidade é nossa. Não é do pastor, não é da igreja. Entendam a verdade nesta noite. Deus te levantou primeiro do que os outros para você levantar os outros. Não foi para você ficar de pé sozinho. Não foi para você ser único e ser só. Foi para você ser o primeiro do exército. A sua família tem jeito sim. O seu marido tem jeito sim. A sua esposa tem jeito sim. A sua filha, o seu filho tem jeito sim. Depende da ótica que você está vendo as coisas. Profetiza. 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 E começa a apontar a glória para Cristo. E começa a apontar a glória para o Senhor. E começa a apontar a glória para Deus Pai, para Deus Filho e para o Deus Espírito Santo. Mas é no fogo, é no deserto, é no meio do vale dos ossos secos. É onde o Senhor te levou hoje. E às vezes agora eu estou finalizando com você ainda com a imagem do vale de ossos secos, com a situação da sua casa. E não importa a situação que você está imaginando na sua mente, não importa a situação que você está vendo com seus olhos, não importa a situação que você está vendo, que o Espírito Santo está te lembrando agora. Importa é que o Espírito Santo manda te dizer agora no final. Profetiza. Porque tem jeito sim. Amém. A esperança não acaba. Existem 3 coisas e elas permanecem para sempre. A fé, a esperança e o amor. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 13:3 diz que o maior é o amor. Se o amor é maior, então vale. E você precisa ter fé e esperança. Porque o amor que você sente pelos seus filhos, o amor que você sente pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua família, por você mesmo, pela sua parentela, a Bíblia diz que ele é o maior. Se ele é o maior, ele está embasado pela fé e a esperança. Então tenha a esperança e tenha a fé, que as coisas vão mudar. Mas você precisa profetizar. E profetizar vitória. E não derrota. Eu vi uma mãe esses dias. Eu preferia o meu filho morto. Será que eu preferia mesmo? Será que eu preferia mesmo? Tem certeza que você prefere ele morto mesmo? Tem jeito. Tem jeito. Porque o nosso Deus é Deus do impossível. Não é isso que você canta na igreja? Não é isso que você profetiza? Não é isso que você ora? Não é isso que você lê a Bíblia? Não é isso que você fala o tempo todo? Que Deus é Deus do impossível? Então por que então você está falando que não tem jeito? Tem jeito sim. Você é profeta. Profetiza. Ah, mas eu não estou tendo força. Então, como eu disse, profetiza sobre você mesmo.
Senhor, eu quero um renovo, um avivamento, porque eu preciso viver. Assopra o seu Espírito dentro de mim para que eu viva. Amém? Amém, Amém mesmo? Amém. Glórias a Deus. Não precisa ficar de pé. Só feche seus olhos. Só feche seus olhos. No seu lugar. Olha, querido, está todo mundo aqui que está no mesmo barco. Todo mundo aqui está passando a mesma tempestade. Jesus está dentro do barco. Então não importa quem está do seu lado. Sabe por quê? Essa pessoa que está do seu lado aí, às vezes ela está vivendo de aparência, ela está morta. Ela só tem corpo, mas está morta, está igualzinho o Vale dos Ossos Secos. Então está na mesma situação que você. O que você precisa entender é que Jesus está presente. E Ele vai te dar vida. Ele trouxe você aqui hoje para escutar essa palavra, que tem jeito. Tem jeito sim. Não acabou não. A história não acaba aqui, diz o Senhor. A sua história não acaba aqui, Deus manda te dizer. A sua história só vai acabar quando você morrer. Mas a continuação da sua história continua mesmo depois de você morto. Continua nos seus filhos. Continua na sua herança. Os nossos filhos são herança do Senhor. Profetiza. Profetiza. Tem jeito sim. Para de falar que não tem jeito. Você mesmo está matando seus filhos. Você mesmo está matando o seu marido. Você mesmo está matando a sua esposa. Você mesmo está causando a morte de muitas pessoas. Para com isso. Seja profeta. Profetiza vida. Profetiza mudança. Tem jeito sim. Para você, marido, que está falando assim, tá difícil, minha esposa. Começa a profetizar a vida para o seu marido. Começa a falar para ele que tem culto de homens toda quinta-feira. Incentiva ele aí. Fala com ele que você vai com ele. Você é bem-vinda se você estiver levando seu marido. Tem jeito sim. O diabo tem levantado pessoas para chegar perto de você e falar que não tem jeito. Mas tem. Eu não estou aqui para brincar de profeta, eu não estou aqui para brincar com as coisas de Deus. Eu estou aqui para te dizer que tem jeito sim. O Senhor hoje, durante todo o dia, o Senhor falou comigo isso. Eu estava preparando a palavra de amanhã, mas o Senhor fez eu parar a palavra de amanhã para falar da palavra de hoje. E Ele disse, fala e assopra naquele deserto e diga para eles que tem jeito. Eu já dei o meu espírito para que vivam. O Senhor Jesus já deu o Espírito Santo dele para que nós tivéssemos vida. Tem jeito sim. Tem jeito sim. O Espírito Santo está fazendo arder isso no seu coração como está ardendo no meu. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Era um punhado de ossos secos e virou um exército. Tem jeito. Tem jeito sim. O Espírito Santo te dá entendimento dessas coisas. Tem jeito. Cadê o culto doméstico que você está fazendo na sua casa? Cadê a oração? A leitura da Bíblia em voz alta. Queira escutar ou não queira, mas eu vou ler em voz alta. Peço ao Espírito Santo de Deus estratégia, o que eu faço? E o Espírito Santo de Deus vai te dar uma estratégia. Às vezes a estratégia não está nem no profetizar. Às vezes a estratégia não está nem de ficar 10 dias dentro da igreja ajoelhado. Às vezes a estratégia está você chegar perto do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, dar um abraço nele e falar, Jesus te ama. Ele não desiste de você e nem eu. Eu jamais vou desistir de você. Às vezes está faltando você só mostrar amor e falar, eu não vou desistir de você, aconteça o que acontecer, jamais eu vou desistir de você.
Às vezes está faltando só isso. Eu finalizo com uma ilustração que o Espírito Santo trouxe para o meu coração agora. Um pastor, o filho dele estava praticamente desviado da igreja. E ele era o ponto de conversas dentro da igreja, era o filho do pastor. E o filho estava sempre chamando o pai, vamos acampar comigo, pai, vamos fazer isso. Mas sempre o pai tinha uma ocupação dentro da igreja, como é a vida de pastor, é assim, de líderes. Mas um dia ele estava lá orando e ele falava com o Espírito Santo de Deus, aonde que eu errei, aonde que eu errei, aonde que eu errei. E o Espírito Santo trouxe para ele, na memória dele, você errou quando você me colocou acima da sua família. E em primeiro lugar, o sacerdote tem que cuidar da casa dele, para depois cuidar da minha casa. E aquele pastor entendeu aquilo. E no outro culto, ele disse para a igreja, irmãos, a Santa Ceia de domingo que vem, eu não vou estar aqui. Em 20 anos de ministério, aquele pastor nunca tinha faltado uma ceia. Mas ele falou, eu não vou estar aqui, porque eu vou atrás da ovelha perdida. Eu vou sair e eu vou acampar com meu filho. E vocês que adorem a Deus na Santa Ceia. E o filho dele ficou assustado. Pai, que isso? E aquele pai pega aquele filho e diz, filho, você é mais importante que a Santa Ceia do que a agenda da igreja. Você é mais importante do que tudo para mim, meu filho. Chama os seus amigos, os seus coleguinhas, que eu quero acampar com vocês. Aí o filho olhou para ele chorando e falou assim, pai, não. Eu quero acampar sozinho com o Senhor. Eu quero ter um momento com o Senhor só. E quando eu li essa história no livro, o pastor disse que aquele dia, a alma do filho dele foi resgatada do império das trevas, da morte. Aleluia. Meu querido Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E esse nada, eu já disse muitas vezes dentro da igreja, é absolutamente tudo. Nada vai te faltar. Nem dor, nem desgraças, nem infortúnios. Nada vai te faltar. E sabe o que diz lá no versículo 5, 6 e 7? Você vai ter inimigos. Porque ela está dizendo assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Você vai ter inimigos. E ainda fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você tem que ir lá no vale da sombra da morte, aonde que estão os seus. Aonde está a sua família. Não tem como você ficar na luz e ir nas trevas, não. Você tem que ir lá para guiar ele. Porque quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, porque o teu cajado, o teu bordão, ele me consola. Lá na sombra da morte você não vai ver Cristo. Lá no meio da dor, no vale de ossos secos, você não vai ver Cristo. Mas você vai sentir a presença dele, você vai segurar no cajado dele, e ele vai guiar você no meio da escuridão. Você tem que ser o cajado de Cristo no meio da escuridão para aqueles que são seus. Eles não estão vendo Cristo lá no escuro, mas estão vendo o cajado dele que é você, e eles vão segurar em você e você vai guiar eles para a luz. O Espírito Santo de Deus fala ao coração dos teus filhos, Pai. Senhor, aquilo que o Senhor me deu, Senhor, para falar nesta noite, Senhor, ó Pai, foi falado. Mas diz a tua palavra que quem convence é o Espírito, que quem faz a obra é o Espírito. Espírito Santo de Deus, o Senhor que está em mim, o Senhor que está aqui, o Senhor que está presente, o Senhor que está neste lugar, faz a obra agora em cada coração, faz a obra em cada vida, faz a obra em cada lar, faz a obra em cada família, faz a obra em cada um agora, renova, reaviva, Senhor, assopra o teu Espírito, traz vida, Senhor, ó Pai. Traz vida aos ministérios aqui, traz vida às famílias aqui, traz vida, Senhor, ó Pai, às casas, Senhor. Traz vida, Senhor. E não é qualquer vida que eu estou pedindo nessa noite, é uma vida abundante.
É uma vida abundante, Pai. Xarabai cantarabará. Orede cantarabará, chore cantarabará. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Se você um dia verdadeiramente levantou as mãos aos céus e aceitou Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Então clame a Ele. Clama a Ele e fala: muda a minha vida primeiro. E agora me usa para transformar e mudar a vida daqueles que são meus, daqueles que o Senhor me deu. Lembra-se sempre dessa frase. Você não foi levantado por Deus. Você não foi tirado do lamaçal do pecado. Você não foi firmado na rocha para ser único, para ser um só. Você foi levantado e firmado para ser o primeiro do grande exército. Você vai profetizar e vai crescer um exército e vai nascer um exército. E você vai ser o líder deles, você vai ficar na frente deles e você vai ser um com eles. Foi para isso que Deus te levantou, para ser o primeiro de muitos. Em nome de Jesus. Aleluia. A glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Fica com esta palavra em nome de Jesus. Pratique esta palavra em nome de Jesus. Viva esta palavra em nome de Jesus. Não deixe essa palavra se perder em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir o Senhor falar. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir o Espírito Santo de Deus ministrar aos nossos corações. Meu Deus, me ajuda a praticar e a viver esta palavra. Espírito Santo, me faça lembrar dessa palavra, me faça sonhar com essa palavra, me faça acordar com essa palavra, me faça alimentar com essa palavra, me faça, Senhor, a viver diariamente a minha vida em todas as áreas com esta palavra. E jamais me esquecer que a responsabilidade é minha como profeta, de profetizar vida àquilo que está morto, àquilo que tem aparência de vida, mas não é vida, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém.